Senhor Jesus, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje, quinta-feira, estamos aqui com Bíblia em Questão. Vamos falar sobre missão, especificamente sobre missão urbana, mas já vamos pincelar um pouco sobre missão de forma geral, porque apesar de missão ser muito conhecido, vamos dizer assim, é conhecido, mas não é conhecido a fundo, Sim. né? É mais uma coisa de se ouvir falar e acaba que não se entende muito bem, né? Vai uma coisa que vai passando de um para outro, mas não se entende muito bem. Hoje eu tô aqui com Elias, conheço Elias aí há mais de 15 anos, né, Elias? De vista, Minha de amor. de bairro, Exatamente. de Embu das Artes, e Elias tem um trabalho muito legal com missões há um tempo já. Então, ninguém melhor do que ele para nessa noite falar um pouco sobre missão. Se apresente, Elias, em nome de Jesus pro pessoal. Boa noite, né, a todos, graças e paz. Meu nome é Elias, eu congrego na Igreja Assembleia de Deus Ministério Ágatos, lá do Montesano, Itapecerica da Serra. E, né, nós fazemos um trabalho também na evangelismo, né, sou evangelista há algum tempo. E nós fazemos um trabalho social, evangelístico, né, na região da Caracolândia, né, e também em algumas comunidades próximas aqui mesmo. Sim. Né? E estamos lá, né? Eu e minha noiva, né? Nós estamos lá, trabalhando lá já há Montesano, né? Já tem alguns meses lá. E estamos tocando barco, né? No final, mais pro final, a gente vai falar um pouco mais sobre o trabalho dele. Ele tem apostilas. Sim, com Você certeza. também dá aula de instrumentos, né, Elias? Um monte de coisa que Assim, você faz aí, né? na verdade, assim, eu sou formado em História, né? Minha formação acadêmica é História, né? Já tenho quase uns 4 anos, dou aula de violão, de contrabaixo, saxofone, flauta, né, instrumentos que eu dou aula. Alguns também eu arranho um pouquinho, né, não canto como o Thiago, né, que o Thiago é nosso profissional junto com o Douglas aí, né, que está nos vendo. Mas nós estamos mais trabalho, a gente trabalha nessa área, né, já tem mais ou menos quase 20 anos com aula de música. Sim. E devido a essa circunstância, acabei resolvendo ingressar para a missão, né, de uma área mais prática, né, da igreja, né, sim. usando a música como meio de missão na própria igreja. Como né? instrumento, Exatamente, né? Glória a Deus. Então, como eu te falei, a gente vai falar sobre missão. Como sempre, eu deixo uma referência e eu quero ler para vocês hoje. Primeiro Isaías 61. Isaías 61 primeiro fala assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Também quero ler lá em Lucas 10. Esse texto que eu ia usar hoje, viu? Usaremos! Ia usar hoje. Usaremos. Lucas 10, a partir do versículo 1, diz assim também: depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que procedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhe fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. E aí a gente começa. Primeiro deixa eu dar boa-vinda aqui pro pessoal. Pode mandar, à vontade, pode perguntar, fica à vontade. Se eu não souber, amanhã nós vamos É saber. verdade, mas nem sempre a gente sabe, a gente não sabe tudo. A gente está aqui aprendendo também. Seja bem-vindo, Dorinha, Gabriel, pastor Edeildo, que está nos assistindo aí também. A gente está aqui hoje, irmãos, nos bastidores, com o Thiago, que não quis aparecer nas câmeras hoje, mas que vai estar aqui em agosto, né? Acho que dia 20 de agosto, se não me engano. Não agosto de Deus, mas agosto mês que vem, em nome de Jesus. Isso aí. E o Douglas, que está também assistindo, ele mandou mensagem hoje: pastora, eu posso ir assistir os vídeos em questão nos bastidores? Eu falei: pode, que chique. Deixa ele, viu? O Douglas já esteve aqui quando a gente fez o Bíblia em Questão falando sobre louvor. E ele também vai estar em agosto novamente fazendo Bíblia em Questão, louvor parte 2, né? Glória a Deus, Deus é bom. Irmãos,
eu queria, antes de passar as perguntas pro evangelista Elias, falar aqui algumas coisas que eu fiz uma pequena pesquisa, bem pequena mesmo, mas achei interessante, anotei. Uns exemplos de missão na Bíblia. Eu não vou aqui me estender, só quero dar uns exemplos de missão. As meninas do bastidores aqui estão dizendo que não conseguimos conectar com o YouTube hoje. Tivemos problema, então a gente está só pelo Facebook, tá bom? Mas o número tá aí deste lado da tela. Se você quiser mandar alguma questão, alguma pergunta, tiver dúvidas, não entendeu alguma coisa, quiser que a gente repasse, por favor, é só enviar neste telefone que tá aí, que é do Zap, as meninas pegam e passam para mim, tá bom? Mas eu fui ver exemplo de missões na Bíblia, alguns, porque são inúmeras, né? E aí fui pegar no Google. Tem assim, ó, Adão teve a missão de guardar e lavrar a terra. Por aí a gente já vai vendo que missões não é tudo igual, cada um, né? Noé construir a arca. Abraão peregrinar na terra prometida. José governar o Egito. Moisés libertar o povo do Egito. Josué conquistar. Juízes governar e conduzir. Davi reinar. Profetas exortar o povo. Isaías, especificamente, né? Profeta das promessas. Ezequiel, profeta das visões. Jeremias, profeta da coragem. Daniel, profeta dos sonhos. Neemias, reconstrução. Esdras, auxiliar e ensinar. João Batista, pregar o arrependimento. Pedro, liderar e apacentar a igreja, né? E a igreja, que sou eu, que é você, que é o Elias, pregar a palavra da salvação. Pequenos homens com grandes missões. Achei interessante, quis trazer esse feedback pra gente, né? Seja bem-vinda, Daniela e o Wellington. Mas enfim, vamos começar, né? Que a gente precisa... correu um pouquinho. Precisa começar. Eu coloquei aqui missão, mas hoje, especificamente hoje, a gente vai falar sobre missão urbana. Como eu já disse aqui, por esse pequeno texto, essa pequena pesquisa que eu fiz, a gente já começa a entender que missão não é uma coisa específica, né? A gente fala assim, missão é aquilo e pronto. Não, missão é uma coisa que abrange muitas áreas e assim, talvez todas as áreas da nossa vida e cada um terá uma missão. A gente vai falar um pouco sobre isso. Mas eu queria entender o que é missão urbana, porque você agora especificamente está trabalhando com missão urbana. Defina a missão urbana para nós. Então, antes de definir a missão urbana, a senhora colocou alguns aspectos, né, da missão. Missão, na verdade, está desde a fundação do mundo, antes disso até o dia de hoje. Primeiro, missão de Cristo, né? Sim. Que a ideia de missão qual que era, assim, devido a Jesus Cristo, né? Como João 3,16, até a raça humana para morrer pela gente e tudo aquele processo. E a senhora colocou um ponto interessante sobre Noé. Eu falei, toda segunda-feira eu estou dando aula, ensinamento numa igreja, numa comunidade, né? Onde eu e o Thiago faz trabalho lá no colégio, que fala sobre missão e tudo mais, e eu falei sobre Noé. Missão que Noé teve para... não para converter as pessoas, mas para anunciar o que ia acontecer. Sim. Então, na verdade, missão é nada mais ou menos o que é. É você anunciar aquilo que irá acontecer. E o que irá acontecer agora, o que é? É a volta de Cristo. É preparar o povo para esse evento. É preparar as pessoas para isso. Através de quê? Através do amor de Cristo às pessoas. Sim. Então, na verdade, missão nada mais é o que é. É uma propagação do Evangelho, né, dentro do que? De anunciar que nosso mundo não é aqui, que teremos uma vida melhor com Cristo. Sim. Então missão na verdade é isso. Agora... mais ou menos o que Noé fez. Exatamente, perfeitamente. Todos que a senhora comentou aí, todos eles trabalham com missão, de forma diferente. Sim. Porque missão não é apenas você ir lá na frente, né? E lá, exemplo, né, na década de 90, né, que são mais velhos, né? Eu, o Thiago, a senhora. O Douglas tá meio do caminho, né, Lucas? Tá meio do caminho, né? Tá meio do caminho, mas
O pessoal de 30, até mesmo a Fernanda também, né? De 30 anos, né? Grande, sim, Fernanda. Que eu conheço, né? Fora. Eu não cheguei nem aos 20 e poucos ainda. Tá bom, deixa quieto, tava por casa. Então, nós que éramos antigamente, vimos que era costume as pessoas ir nos treinos e falar, né? Hoje é loucura isso, né? Na verdade, para algumas pessoas. Então, na verdade, o que é na missão? É a forma de propagar o evangelho. Só que missão é uma diferença entre missão e evangelismo. Evangelismo é você levar a mensagem. Missão é cuidar da pessoa. Não só levar a mensagem, mas também cuidar da pessoa. Ah, sim. Você faz o papel do evangelista, que é anunciar o reino e tal, a salvação. Mas você também tem ali um cuidar. Sim. E deixa eu só especificar aqui, rapidinho aqui, né? Sei que não é mais... para a gente ter missão urbana, temos que ver o que é missão transcultural. Sim. Né, que vai ser para a próxima vez que vem, né? Sim. Missão transcultural, o que é? É você pregar o evangelho para outra etnia. Independente, exemplo, o Brasil é transcultural. Você vai para, sei lá, para Amazonas falar com o povo indígena Kaiowá, né? Que hoje estão totalmente evangelizados pela Sofia Miller, que eles vão falar sobre isso depois, mais para frente. Isso é missão transcultural. Missão urbana, a gente trabalhar dentro do bairro, da periferia, da comunidade onde nós estamos, de uma forma onde as pessoas vejam o evangelho e não a igreja. Entendi. Então, missão urbana é a gente trabalhar de forma social no ambiente, de uma forma atraente para levar Cristo às pessoas. E isso é uma dificuldade imensa, pelo menos eu pastora Kézia, consigo ver essa dificuldade que a missão urbana tem, até em questão de aprender. Eu digo a igreja aprender isso, porque na maioria das vezes que a gente vê, estou falando de mim, tá? Sim. Que eu vejo uma igreja empenhada numa missão, infelizmente ou felizmente, né, não sei, ela coloca muito essa questão da igreja e instituição, né? É como se a igreja e instituição tivesse que chegar primeiro ou tivesse que ser estabelecido. Por exemplo, a gente está fazendo uma missão aqui, mas quem está fazendo a missão aqui é a igreja e instituição, e não a igreja de Cristo. É uma dificuldade, eu acho, que a missão hoje tem, né? Então, o que você falou aí bacana, igual exemplo, a primeira vez que eu fui com minha noiva Cibele, lá na Pela Serra, primeira vez teve uma conturbação porque alguns militares foram lá, né, reprimiram as crianças e tudo mais, levaram alguns presos, né, independente da, né, não vou entrar nesses méritos. E uma das missionárias da Vânia, né, que eu não sei se o Thiago conheceu ela, não vou me recordar agora, eu perguntei a filha, Vânia, é o seguinte, cadê a igreja que você congrega? Que você congrega numa igreja que tem 1000 membros praticamente, uma batista, né, vamos falar aqui o nome, que não falar por local por questão de ética. Sim. Eu falei, cadê a igreja que você está? Ela olhou para mim assim, Elias, a igreja de pastores aqui é eu e você e a sua noiva. Os pastores aqui, deles, é eu e você e sua noiva. Quem vai orar por ele vai ser vocês. Eu pedi oração para você e não para o seu pastor, nem para o meu pastor. Sim. Então, só falou perfeitamente, né? A igreja, ela infelizmente se enraizou na ideia de instituição e não igreja de Cristo, como dizem em Atos. De Cristo, exatamente, isso mesmo. Elias, a ação social, porque assim, uma coisa que talvez você que está em casa não sabe, não entende, não tem porquê, né, saber, quando você vai abrir um templo, paredes, na ata, na documentação, você tem que deixar lá uma espécie de promessa que futuramente você vai desenvolver uma ação social. Isso tem que constar, seja... Não importa o tipo de ação social, mas isso tem que constar lá que futuramente, não precisa ser no momento, mas futuramente a igreja tem que desenvolver uma ação social no bairro, né, onde ela está localizada. Mas a ação social, ela é o mesmo que missão? Não. Ou ela tem que andar junto, ou são coisas distintas? Então, negativo. Missão social é uma coisa e trabalho social é uma coisa e missão é outra. A igreja, a primeira coisa, missão, o trabalho social tem a ver com a filantropia. Você falou perfeitamente. A igreja não é filantrópica. Porque a igreja não tem que dar satisfação para o Estado para fazer alguma coisa, algum trabalho social. Não tem, negativo. Isso é dever da igreja. Mateus 28:19, ide por todo mundo, pregar, evangelho, fazer discípulos. A estratégia, aí você que vai ver como você da comunidade, da igreja para fazer.
Então, primeiramente, a igreja não é filantrópica. Filantrópica é você fazer alguma coisa com interesse político. Sim. Filantropia. A igreja não é filantrópica. A igreja trabalha literalmente com o Evangelho de Cristo. Atos capítulo 4 fala, capítulo 2, versículo 44, e a seguinte coisa, que todos cresciam em comum. Todos eram em comum e todos eram unânimes. Quem tinha mais vendia suas propriedades para quem dava para quem tinha menos. Então a igreja crescia numa comunidade, num meio social. Então a igreja não é social. O social, desculpa até esticar um pouco, Não, pode ir. o social na verdade foi criado pela igreja católica. Que sentido? Na década de 60, o Rubem Alves, um pastor presbiteriano, ele criou a ideia da teologia da libertação. Né? Na década de 60. Só que a igreja evangélica não abraçou isso, porque a igreja estava focada mais na teologia sistemática, né? Já quando a gente conhecemos, né? A ideia do calvinismo, arminianismo, né? Toda a ideia sistemática. Sim. E ela não estava focada na ideia do trabalho social. Então aconteceu, quem abraçou foi a igreja católica, com Gustavo Gutierrez, né? E o Zé Coblan, que era húngaro, e o Gutierrez era do Peru, vieram para Pernambuco, né? Região nordeste do Brasil, e trabalhou socialmente. Com isso, o Frei Beto, né? Alguns católicos adotaram uma ideia social. Social, o que é? É você oferecer comida para os moradores de rua, roupa para quem não tem, sabe, fazer obra social. Sim. Missão não tem nada a ver com isso. Deixa eu entender, é que eu fico pensando na dúvida que a pessoa que está em casa possa ter. Então, assim, vamos tentar simplificar, assim. Vamos ver se eu estou entendendo. Eu falei tanta coisa que Não, aí você me ajuda. Vamos ver se eu estou entendendo. A ação, vamos colocar a coisa dessa forma. A ação social seria o terreno. Sim. A terra, Sim. O meu próximo, no sentido da necessidade que ele tem. A missão seria algo do céu. Então, Sim. eu estou aqui para trazer algo do céu, ou para te informar sobre algo do céu. Perfeitamente. Tô aprendendo. Sai inteligente. Deixa eu te falar. Diga. Você como igreja, eu como igreja, a pessoa que está em casa me assistindo, ela tem essa ciência, né? Ela tem esse entendimento que a igreja é ela. Então, uma vez que ela entendeu que ela é a igreja de Cristo, essa igreja de Cristo, ela já vem, né? Porque se nós somos igreja de Cristo, estamos aqui, entendemos que fomos enviados por Cristo. Ela já vem com a missão específica. Então, assim, entende o que eu estou dizendo? Deus já a enviou, assim como enviou João Batista, para anunciar o caminho do Senhor, para preparar o caminho do Senhor Jesus, como enviou o próprio Jesus, como Jesus também já veio com a missão pré-estabelecida. Nós, como igreja, a gente já vem com a missão, ou isso vai desenrolando no caminhar, ou a gente vai se descobrindo, ou a gente tem o direito, vamos dizer assim, ou a liberdade de escolher qual missão eu me encaixo. Como que isso funciona? Engraçado, né? Boa pergunta da senhora. Paulo diz em Romanos que a pessoa que confessa com a sua boca que Jesus Cristo é seu Salvador já está salvo. Paulo fala isso em Romanos, não lembro agora o texto, né? Paulo fala isso em Romanos, que o fato de você confessar com a sua boca que Cristo é seu Salvador já está salvo. E com isso, você já tem o dever de ir pra cima pra missão. Rapaz, espera aí. Calma aí, deixa eu te acabar aqui. Tá bem, deixa eu continuar falar, poxa. Calma aí, eu acabei de falar isso, calma. Olha, também temos aqui jovem lá do Gadareno. O Gadareno, né? Jovem de Gadara. Isso, Gadara, exatamente. O que ele fez, na verdade? O jovem Gadara, o que aconteceu com ele? Ele estava lá, atravessou, né, o local lá, e estava lá um jovem possesso, né, de demônios, expulsou, mais tranquilo. Ele sentou para saber, para ter um estudo profundo sobre missão e evangelismo, ou logo foi de cara ler fala de Deus para pessoas? Estava demoniado. Sim. Deus, Jesus Cristo foi lá, libertou, Zé Fini, acabou. Logo em seguida, ele teve um preparo igual os outros discípulos, sentar com Cristo, comer. Ele foi logo e foi para cima, não foi? Então, por isso que Paulo recomenda, a pessoa que confessou com a sua boca que Cristo é seu Senhor, já está preparado. Já
Está Igual pronto para vamos isso. falar de Samaria, Exato. do poço de Jacó. Exatamente, isso, perfeitamente. Então você perfeitamente. está me dizendo, ele está me dizendo que assim, uma vez que eu entendi como igreja quem sou, Tá. né? Eu entendi que Jesus veio, me salvou, eu entendi da salvação. Eu tenho, entre aspas, né? Vamos colocar assim, a obrigação, entre aspas, ou o dever de levar isso às outras pessoas. Com né? certeza, com E por que certeza. isso não acontece tanto? Então, é que tá a questão, né? Aí que a senhora vai puxar a orelha aqui. Aí o povo diz assim, sempre que ela vem história, né? Sempre que ela vem. Por que isso não acontece? Porque assim, a gente, a igreja. Vou até tomar uma aqui agora, viu? Não, beba água. Eu agora quero falar da igreja instituição. A igreja instituição, talvez você não tenha essa dimensão, você que está aí nos assistindo. Mas a igreja instituição tem muita dificuldade, muita. E eu falo isso por experiência. Tem muita dificuldade de enviar pessoas para o campo. Não é à toa que está escrito aqui em Romanos, como a gente leu. A seara é grande, mas muito poucos são os trabalhadores. As pessoas têm muita... Eu não sei se medo, eu não sei o que acontece. Posso mas ler? acho que falta esse entendimento. Posso ler isso Pode, aqui? fica à vontade. Primeira coisa eu quero ler sobre o que você falou agora aí. Eu quero ler primeiro um texto aqui em Mateus, capítulo 9, que a senhora falou aí, né? Eu preparei uma coisa, mas está vindo para outro caminho, né? Então vamos Deus caminhar, é bom, né? é Deus. Vamos caminhar, Vamos né? lá. Mateus capítulo 9, versículo 35 a 38, diz o seguinte: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu aos seus discípulos: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Eu quero combinar aqui com Atos capítulo 4. Atos capítulo 4, versículo 32 ao 35. Da multidão dos que creram, era um coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nem uma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era em comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E todos eles haviam abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles. Porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer à medida que alguém tinha necessidade. Engraçado que eu vejo aqui, a pergunta que eu me vejo toda hora, né? Porque toda hora que eu acordo, eu até faço isso com minha noiva logo cedo, né? Por que razão que as pessoas vistas como cristãos? Pergunta é, eles se colocaram como cristãos, ou as pessoas ao redor viam, nossa dor, você parece como cristão? As pessoas viam como cristão, porque As o pessoas comportamento deles era como cristão. Eles nem imaginavam de igreja, assim, Atos 4, nem sonhava que vamos fazer uma igreja aqui, a Assembleia dos Amores, sei lá, não tinha esse negócio. Não tinha. A ideia deles era o que era, poxa vida, vamos fazer alguma coisa que Cristo nos ensinou. Sim. E o que ele nos ensinou? Todo mundo ser comum. Sim. O evangelho simples ao povo simples. Ser tudo em comum. Quem você tem mais? Então dá para quem tem menos. Distribuir. Automaticamente as pessoas faziam isso. E Jesus Cristo lá em Mateus, né, que era o publicano Levi, né, Sim. na teologia e tudo mais, ele enxergava que Jesus Cristo tinha uma visão totalmente diferente, porque ele andava nas aldeias, sinagogas, pregando o evangelho, ensinando, e falava, rapaz, o pessoal aqui está exausto. Ele via e fazia, não falava, você faz aquilo, não, ele falava para o Pedrão, Tiago fazer, ele tomava atitude e fazia. O problema é que a igreja hoje, na verdade, ela se formou de uma forma totalmente errônea sobre o que é evangelho de verdade. Em que sentido? A senhora, pastora, tem as 3 jovens aqui com a sua filha, tá bom, musicista,
obreira, não sei o que, não sei o que, não sei o que, tá bom. Acabou, Zé Felipe, mas a senhora não vai, o exemplo, não vai ter uma estrutura para oferecer para ela, assim, o que é o evangelho de verdade? Hoje as pessoas estão focadas numa vida institucional na igreja, onde acham que só ir para a igreja tá bom demais e pronto, sabe? Vir para a igreja com uma ideia de litúrgica, a liturgia que está acabando com as pessoas. Então, na verdade, o povo não faz... O povo não faz por quê? Porque na mente do povo, a missão, o que é? Vou para a África, vou para a Ásia, vou para um lugar que é muçulmano, vou para um lugar que, sabe, que o evangelho é proibido. E não tem aquela dimensão do evangelho de Cristo. Porque isso aqui não se é mais pregado. Não se é mais pregado. Nós pregamos cura, prosperidade, que Deus vai dar isso, que Deus vai dar aquilo, faça aquilo que Deus vai te retribuir com alguma coisa, né? Barganhar a Deus. Sim. O evangelho simples e genuíno não se prega. Alguns são teólogos, né, que o Tiago conhece muito junto com Douglas, né, conhece muita gente assim, eles levam uma ideia totalmente errônea de que quer teologizar a igreja, teologizar o povo. Eu entendo o que você está dizendo. Eu quero colocar 2 pontos aqui. Ponto 1, eu tenho muito medo, né, muito receio, muita preocupação quando eu vejo alguém falar assim, eu tenho um sonho, eu até falei pra você na reunião que a gente teve, eu tenho um sonho de ir fazer missão na África, missão na Índia, missão não sei onde. Tipo assim, eu admiro, acho louvável que Jesus te abençoe e que de fato esse ministério aconteça na sua vida, em nome de Jesus, sendo a vontade dele. Mas na verdade, se você botar o pé pra fora da sua casa e olhar com o olhar de Jesus pro vizinho, para o seu vizinho, você começa ali a sua missão. Porque às vezes o seu vizinho do lado está passando necessidade física e espiritual e você é o caminho para isso. Porque, como o evangelista Elias falou aqui, você já entendeu. Você já entendeu da salvação. Então você precisa apenas fazer o que Jesus fez. Tá com fome? Dê comida. Dê um pão. Tá com sede? Deu água. Foi isso que o Senhor nos ensinou. E sem comentários também que o próprio Jesus fez missão urbana, né, rapaz? Ele não sai de Jerusalém, não sai daquele meio de Cafarnaum, Judéia, Samaria, não sai daquele lugar. Exato. E em relação à teologia, eu estava conversando aqui agora com o Douglas, eu quero fazer teologia, isso é uma coisa que eu quero, né? É um desejo que eu tenho. Mas a base de conhecimento, não a base de trazer isso para a instituição, entende? Sim. Tipo assim, uma base de conhecimento meu, para me ajudar no ministério, enfim, mas aí é outro assunto, né? Bora que as perguntas estão chegando. Eu ia comentar isso contigo, mas também já falado. Como fazer ou falar sobre missões urbanas na igreja hoje? Na igreja, essa pergunta veio, não é minha. Boa pergunta. Na igreja hoje, como fazer ou falar sobre... Boa questão. É uma questão que eu estava falando com o Thiago no meio do caminho, né? Você estava falando sobre isso aí. Tá mais pergunta, rapaz? Graças a Deus. Então, vamos lá então. Eu estava falando isso com o Thiago no meio do caminho, né? Eu sempre faço isso também para minha noiva, né? A Sibeli, sobre esse ponto, né? Da missão urbana. Pergunta é: o que é igreja? O que é igreja? Em Atos, a igreja primitiva não existe mais em ponto. A igreja em Atos não acabou, não existe mais em ponto. A igreja que se prevalece com o outro, a igreja apostólica, né? Que missão, na verdade, ela vem sinônimo de apostólico, né? Enviado. Né? A igreja tem que ser missionária, né? A igreja foi formada num ambiente missionário, então não é a pastora Kézia que vai fazer missão, né? A obreira Fernando, o diácono Douglas, o Tiago que vai fazer, não é. É a igreja, em Atos. Só que acontece, a geração mudou, a era mudou, estamos num período hoje pós-moderno, globalizado, onde a igreja se mistificou totalmente com o sistema do mundo fora, a igreja se secularizou, na verdade, né? A igreja não é mais a igreja missionária, a igreja secularizou. Então, infelizmente, temos que falar, a igreja hoje ela é você. Então, tipo assim, não é você que vai fazer, né? A igreja vai fazer, é você. Faça você. Faça você a parte, só tem um lugar, um espaço para trabalhar. Faça você, e isso vai contagiar ao outro.
Isso é a longo prazo, daqui a 20, 30 anos, É. dependendo da situação. O trabalho de formiguinha. Exatamente, vai e faça você o ambiente igual. Nós estamos, né, na comunidade aqui de Vigília do Colégio, eu e o Thiago, trabalhando com missão. E lá o pessoal é totalmente desfavorável à missão. O negócio deles é uma ideia mais, um evangelho mais neopentecostal, misturado com pentecostal, né, mais diferenciado. E nós estamos trabalhando, né, com alfabetização lá em música, eu e ele. Isso está contagiando as crianças que também estão se importando também, se crescendo. Também tem minha noiva também, que eu também estou estudando com a missão com ela, e nós vamos implantar agora um trabalho de evangelismo na igreja. Não estou preocupado com a igreja aí, eu estou preocupado com eu e ela fazer. Entendo. Então a igreja é eu e você tem que fazer. Entendo. Só um parênteses aqui que eu me lembrei, o Douglas tá aqui, eu acho que ele vai lembrar. Quando a gente trabalhava com crianças, uma forma que a gente achou de levar essa missão para as pessoas, de alcançar, de levar essa salvação para as famílias foi através das crianças. Então o que a gente fez? A gente tinha o sábado para trabalhar com as crianças, a gente começou a fazer almoço para as crianças. Boa, muito bom. Na igreja, então a gente trazia, além da gente passar pelas casas trazendo as crianças, a gente tinha o culto e oferecia o almoço para aquela criança. E o que aconteceu? A gente foi ganhando, a gente ganhou famílias inteiras. Sim. Você acredita que a gente ganhou famílias inteiras? É uma arma, é uma forma. Vou tirar dois exemplos aqui básicos antes de responder a pergunta, né? Dois básicos. Primeiro, George Miller, inglês do século XIX, 1834, mais ou menos ali. Ele sozinho acolheu mais ou menos 600 crianças em 1836. George Miller. E através da oração, da busca a Deus, Deus abençoou a vida dele, que ele conseguiu recursos, não pediu um centavo para ninguém. Mas Deus providenciou ele naquele recurso dele e em menos de 10 anos teve mais de 1.600 crianças e criou um orfanato naquele ambiente. Tá bem, maravilha. Entendeu? Precisa de um preparo para fazer missão urbana? Então, o preparo na verdade é você se compadecer das pessoas, né, em si, né? Há treinamentos, né? Eu participei do treinamento do Ministério GEAME, né? Que é um treinamento para lidar mais a fundo a situação. Agora, nós não podemos colocar o preparo como um empecilho para a gente não fazer. Sim, sim. Eu e o Thiago nunca trabalhou com criança, Thiago, nunca trabalhou com criança nenhuma. E trabalha com a gente da aula de espanhol, tá caminhando. Então, assim, a gente temos que entender que nós temos que aprender isso aqui, ó, ler Bíblia. Ler Bíblia. A estratégia é o Espírito Santo que vai dar para você. Aleluia! Isso aqui é o berço do crente, porque a gente tem que ler isso aqui. O problema nosso é que a gente quer uma metodologia, né, quer criar livros, né, métodos e estratégia, fazer igual a área da ADM, né, Deus, que é a sua área, né? Criar métodos e conteúdos para oferecer. Não, meu irmão, lê Bíblia. Vai ler Bíblia e Deus que vai conduzir você Glória a Deus. a conduzir. Aleluia, é isso mesmo. Cite coisas que não pode fazer numa missão urbana, já que assim tem um pequeno preparo e o Espírito Santo que vai te conduzir na sua missão, enfim, mas tem alguma coisa que eu não possa fazer numa missão, por exemplo, ou falar, enfim? Então, na verdade, o que eu falei para você, essa área é a do treinamento, né? Aí a área específica, por isso que missão ela não é misturada com preparo. Você pode começar na sua vizinha, com o teu vizinho. Agora, o exemplo, lá na Cracolândia, né, onde a gente trabalha, né, Thiago? Lá na vigília, na cama de oração, nós temos, antes nós irmos para fora para realizar o povo da Cracolândia, entrando no fluxo ali, temos um preparo, né, Thiago? Você tem um trabalho na Cracolândia, Sim, né? a gente temos lá, aí o vigílio, né, que é o missionário lá, ele nos instrui a saber como lidar com o povo lá que tá na Cracolândia, né? Eu acho que assim, dependendo do lugar, eu não sei se você vai concordar comigo, mas parece que cada lugar tem uma opressão diferente, não sei. Às vezes você chega num bairro, a dificuldade daquele bairro é mais com as crianças, vamos dizer assim. Então você vê ali a criança totalmente despreparada, né? Não tem uma escola, não tem um auxílio para aquela criança. Às vezes o outro bairro já é mais com os adolescentes, muita droga, né? Prostituição. Então aí está a questão. Por isso que você missão muito ampla, né? A pergunta é: você quer trabalhar com refugiados, quer trabalhar com criança, com jovens, com escola, com o que na verdade?
Aí conforme fora que você se identificar mais, você vai fazer, né? A gente trabalha lá na Cracolândia, lá, né? Lá com o pessoal, e lá nós temos preparo para trabalhar com o povo alcoólatra, viciado em droga e com refugiado. Sim. Né? Então, assim, há um treinamento para isso, para você saber lidar com as pessoas, para saber a maneira que olha, seu comportamento, quem você vai poder abraçar, quem não vai poder abraçar, quem você vai poder escutar, quem não vai escutar. Por exemplo, eu participei um tempo, agora eu saí um pouco porque eu não estou tendo muito... Dos Anjos, da Madrugada, sim. que é um projeto social maravilhoso. É com a Dil, né? Com a Dil, Isso, eu fui uma vez lá. Você foi uma vez, né? Sim. Com a Dil, maravilhosa. E uma coisa que ela sempre fala quando a gente vai, antes de sair para levar alimentos, ela fala assim, não dê dinheiro, porque eles vão te pedir, mas você não dê dinheiro, porque certamente será para comprar droga e a gente não vai contribuir. 2, não os trate diferente, porque às vezes, principalmente quando a gente vai a primeira vez, quando você não tem essa vivência, choca. Sim. Choca, você vê lá na Sé, por exemplo, crianças de colo. Você vê desde crianças de colo a senhoras idosas, você vê jovens assim saudáveis. Então assim, acaba que isso choca. E você precisa emocionalmente talvez estar preparado para isso, porque você chega lá, você vai ter um olhar de, vamos dizer assim, de julgamento para um jovem, de piedade, não sei. Esse é um ponto que eu ia falar, né? Que eu acabei sendo agora, retomou agora novamente. Primeira pergunta, questão. Quem faz missão tem que saber evangelizar. Tudo começa com evangelismo. O seu preparo para a missão é evangelizar. Qual o problema? Queremos ir lá para não sei aonde e não sabemos evangelizar. Como evangelizar? Estratégia. Bota na folhetinha. Não, evangelizar não é você convidar a pessoa para a igreja, é você falar de Deus à pessoa. Entendeu? O povo confunde muito. Hoje em dia a igreja evangélica no Brasil bagunçou toda essa ideia, achando que isso também mandou comigo agora. Evangelizar não é você falar, vem para a igreja aqui, hoje vai ser bem, fazer um pregador, fogo puro, né? Igual o pentecostal fala. É você convidar a pessoa para ir. Exatamente, não, nada a ver. Então, evangelizar é você propagar o evangelho, entendeu? Você falar de Deus à pessoa. Não interessa a pessoa vai ou não vai. Quem convence do Espírito Santo, se vai ou não vai, se não quer Cristo, aí é problema de Deus. Sim. A questão só é você falar de Deus à pessoa. Sim. Fez evangelismo, então já tem uma experiência para você fazer missão. O problema é que a gente quer nadar no oceano e se afogar na piscina. Entendo. Quer fazer milagre na missão, mas não sabe evangelizar. Entendo. Esse é o problema sério que a gente vai ter na igreja hoje, entendeu? Aí vai o gancho que você falou aí, pastor, uma coisa interessante. No Brasil, em São Paulo, nós temos 9.000 refugiados, constatou esse ano, 9.000 refugiados diferentes. E São Paulo, em 2016, teve 500.000 refugiados bolivianos aqui em São Paulo, sem moradia, sem condições de vida precárias. Isso em São Paulo. Em São Paulo. Temos em São Paulo a média mais baixa de alfabetização. São Paulo é o segundo estado do Brasil que mais tem analfabeto, 95%. São Paulo, maior estado do país. Extremo sul, os extremos é o lugar que mais tem analfabeto no Brasil. A questão que se faz é a seguinte coisa, como a gente trabalhar com isso? Meu irmão, que está nos ouvindo aqui nessa noite, se você não evangelizar, nunca vai fazer missão. Bom. É complicado mesmo. Quais os resultados da missão urbana? Missão urbana? O resultado é o resultado que a gente pode próprio ver em Cristo, né? E uma coisa que também eu compartilhei, eu participei, né? Eu estava lá na Cracolândia, fazendo um trabalho lá, com o violão na mão, tocando. Lembra até de louvor, é Som da Music, da Lini Barros. Cantando, louvando lá, louvando a Deus, tudo. Depois eu escutei um vozeirão e uma sombra, né? Todo respeito, né? E um rapaz negro, alto, travesti. Cantando com uma voz tão linda, rapaz, que eu parei de cantar, pra me atrapalhar o homem cantar. Parei de cantar. Você ficou chorando. Vou até poder cantar mais aqui. Quando eu vi o homem cantando, rapaz, ele me abraçou. E o travesti me abraçou e cantando e chorando. E aí, o que aconteceu? Aí veio o Serginho, Thiago, junto com o Levi.
chegaram lá, né, os dois jovens que trabalham com a gente, né, que é psicólogo, viu, Douglas? Psicólogo, viu que você quer psicologia? Abraçaram o cara que mora na rua lá, para vestir, e naquele dia, eles levaram 6 pessoas para casa de recuperação naquele mesmo dia. Naquele mesmo dia. Então eu acredito que o resultado da missão é você cuidar da pessoa a longo, ao curto prazo, mas você levar o amor de Deus para a pessoa. Quando se fala que o amor de Cristo que vai constrangê-la, é oferecer o amor dela que você vai ver a retribuição dela no amor através de Cristo. Então, na verdade, o que é amor? Pronto. O resultado é isso. Me diga uma coisa, eu tenho 2 perguntas aqui muito parecidas, mas são diferentes no final. Vamos então começar com essa daqui. Quais os desafios da missão urbana hoje? Quais os desafios que a missão, de forma geral, enfrenta hoje? Vamos colocar isso mais simples. Vamos simplificar. Quais os desafios que a missão, vamos colocar como ministério, missão hoje enfrenta dentro da igreja instituição? Porque lá fora a gente sabe que a gente vai, a gente sabe as dificuldades que tem lá para qualquer ministério. Então, a primeira coisa, quem sou eu comentar assim, só corrigindo o que você falou aí, primeira coisa, missão não é ministério. Sim. Né? Missão é para todos. Para todos. Quando você põe ministério, não porque a etimologia é se errado, porque quando nós põe ministério missionário, a gente vai especificar. Mas entendeu? Existe, Então, exatamente. Não, mas é só para quem está nos ouvindo para entender esse lado. Outra coisa, o que é? Quebrar toda a ideia litúrgica congregacionista que a igreja hoje enfrenta. Porque a igreja quer dizer, a igreja é de dentro para fora. Só que hoje a igreja ela se virou aqui de fora para dentro. Venha para a igreja, fica do que tá bom demais, já era, já é fini. Deus que vai, Deus, cuida do meu vizinho, cuida não sei de quem. Não, a igreja é a contrário, é de dentro para fora, a igreja é missionária. Então, qual é o desafio nosso hoje? É quebrar esse ritmo. Você falou de uma coisa muito interessante, que assim, por exemplo, uma vez a gente foi fazer um evento evangelístico, né? Ora, o que é evangelismo? É evangelizar as pessoas lá fora. Os que estão aqui dentro não precisam ser evangelizados, já foram evangelizados, enfim. E a ideia que me trouxeram era que a gente devia fazer o evento evangelístico aqui dentro. E aquilo me pareceu muito estranho, dentro da igreja Paredes. Me pareceu muito estranho, porque eu pensei assim, se o evento é evangelístico, ele tem que, no mínimo, alcançar pessoas lá fora. E não a gente juntar, fazer como se faz num congresso de jovens ou no congresso, não sei, de um monte de igrejas, botar aqui dentro um evento evangelístico. Não. Então, é que a senhora falou agora bacana. É a igreja, que eu falei para vocês, a igreja não é de fora para dentro, a igreja tem que ser atraente. O problema é que a igreja não é atraente. Então a igreja tem que atrair as pessoas. De que maneira? Mostrar a sua cara, mostrar quem ela é para as pessoas. Ô Elias, mas você não acha que a igreja se perdeu? Olha como é contraditório isso. Olha como é contraditório isso. Bem antes, as igrejas, as instituições, ela tinha esse costume de fazer evangelismo nas praças, ela tinha esse costume de fazer cultos ao ar livre. Mas, ao meu pensar, talvez eu esteja errado, você me corrija se eu estiver errada, mas eu acho que já na ideia de se tornar mais atraente, ela não perdeu muito isso? Olha, eu falo assim, a igreja perdeu quando ela abriu mão de trazer o ensinamento puro e verdadeiro na congregação. Quando começou a enfeitar, né? Exatamente. Que sentido? Antigamente, na de 90, né? 80 e 90, a Rita fala, né? Os mais novos aí não vai saber, né? Porque sabe, né? Não sou tão velho assim, né? Mas a gente só fala de 90 porque a gente sabe que é 90. Então, exatamente, assim você é verdade, por aí mesmo. O que acontece? Naquela época, você reparava que a igreja, ela não era a família, que a igreja não é família, a igreja é povo, primeiramente. Né? A igreja não é família, a igreja tem que ser família, a igreja é pessoas. Jesus não pregou família, Jesus pregou povo. Tanto que a gente vê lá, quando chegaram umas pessoas e falaram assim, mestre, a sua família está aqui, sua mãe e teu pai estão aqui. O que ele disse?
Meus irmãos são aqueles que obedecem o meu... Eita, que Elias está polemizando aqui. Né? Ele fala isso aí, vai falar tudo isso aí, né? Então, calma, escute. Qual que é o problema? A igreja, na verdade, é um corpo. A questão de família, que eu tô falando, é o núcleo familiar, que é aquela ideia privada, privada. A igreja hoje está um cristianismo introvertido. O que é? Nós temos a panelinha, grupo aqui, nós estamos 7 aqui nesse momento aqui agora. Nós 7, pronto, acabou. Se alguém vir pra cá, tem que seguir nossa norma. Se não for, pega o beco, tchau e benção. Nós temos essa visão, a igreja tem essa visão. Então, antigamente, o Tiago falou assim, pastora, tem um amigo meu lá que tá viciado nas drogas, que precisa de oração, não sei o que, mas lá, tá onde ele mora, vai com o pastor aí, assim, vai lá, leva o Douglas, vamos lá, vamos pra cima, vamos lá. A igreja instruía os jovens a ir para cima. A igreja ela atraía as pessoas, ia para cima do povo. Hoje a igreja parou de ir atrás das pessoas e quer atrair as pessoas para dentro dela. Esse é o problema que está acontecendo hoje. É verdade. A igreja mudou. De 2000 para cá, né, com tudo isso aí, essa ideia da globalização, a pós-modernidade. Então, para que eu vou fazer isso? Tem um Zap, tem o Instagram, tem o Facebook, uma fuça aqui já era aí. Irmão, você tá bem? Eu tô desanimado, então vou orar por você. Aí grava aqueles áudios de oração, papai querido, Deus e glória, mas o ser humano não tem coragem de levantar e dar cada pessoa, visitar a pessoa. Não, visita não tem mais. Não tem esse negócio não. Visita não existe mais. Por isso que a igreja está raquítica. A igreja hoje, pós-modernidade, está raquítica. Ela perdeu a sua essência. Não perdeu o Espírito Santo, mas perdeu a sua essência. É verdade, eu tenho que concordar, sabia? Esse eu é o tenho problema. que concordar. É triste, mas Sim, eu tenho triste, que concordar. lamentável. E a realidade da missão, qual é? Os desafios são esses, mas a realidade é isso que você acabou de falar também, né? A igreja em questão, a igreja em si perdeu essa essência. Perdeu essa preocupação, na verdade, eu acho, né? Sim. Caiu no comodismo, né? Sim, é que na verdade a igreja ela se mistificou num dois mundos, né? Ele está falando que o meio do caminho, sempre faz com a minha noiva. Aquela ideia dos filósofos, né? A ideia do ateísmo junto com o teísmo, mistura de que tentar explicar Deus, que não sei o quê, aquela ideia toda teórica, científica, e acaba virando um comunismo da própria igreja, vamos dizer assim. É verdade. E aquele povo capitalista. Na igreja que tem que possuir, né? Até as pregações mudou. Triunfalismo, você tem que 10 aspectos para você vencer a vida, 10 não sei o que lá. A igreja trouxe aquela ideia do empresariado sim. Na igreja. Sim. E o que era antigamente, né, Douglas? Aquela ideia do conteúdo, a cruz de Cristo. A cruz de Cristo, ela perdeu. Que Paulo sempre fala em Romanos. A cruz de Cristo sempre, ela perdeu a validade no meio da igreja. Por isso que a igreja, infelizmente, não é mais missionária. Porque assim, falando dessa questão de culto, eu concordo em número, gênero e grau com você. Eu acho que o que a gente tem que pregar é a palavra. Eu acho que quando você ensina o evangelho, fala do evangelho e prega essa salvação, a pessoa que alcança, que entendeu que alcança essa salvação, ela vai alcançar todas as outras coisas que vêm também com essa salvação, né? Eu também fico muito preocupada quando eu preciso de um culto na igreja para falar sobre empresário, vamos falar assim, um culto para empresários. Eu fico muito preocupado com isso, porque perdeu-se o foco. Então, perdeu-se a linha. Vamos falar aqui, dois homens brilhantes, né, que nós temos referência na Bíblia. Jesus Cristo e Paulo. Jesus no meio dos pobres, vamos dizer assim, e Paulo no meio dos filósofos intelectuais. É verdade. Algum momento eles pregavam isso? Qual era a mensagem que eles levavam? Até lá em Atos, capítulo 19, quando Paulo está no meio dos epicúreos estoicos, que eram naquela época os maiores filósofos, Paulo usou Cristo, não filosofou com o povo. Falou, não, Cristo morreu, segundo o terceiro dia, assim. Então, tipo assim, teve aquela visão da cruz de Cristo, e não tem mais isso. Por isso que as molecadas, hoje a rapaziada hoje está tudo raquítica, sabe? Não lê Bíblia, sabe? Músico hoje em dia, né? Vamos dizer assim, né? Vou futucar um pouquinho com os músicos, né? Músico, isso aqui, que é isso? Quando o mundo abre a Bíblia em Salmos 91 e papai para espantar demônio em casa, mas não tem aquela visão de pesquisar a Bíblia, ler a Bíblia. Douglas, Douglas, não sorri não, viu? Tá cheio de amigo assim, viu? Tá cheio de colega assim que é assim. Olha aqui, Elias querendo polemizar, Senhor.
você é de deixar pra lá, né? Pera aí, deixa eu dar uma atenção pro pessoal que tá aqui no Diga. Facebook. Gente, lembrando, né, pedindo desculpas pra você que hoje a gente não conseguiu conectar no YouTube. A gente tá só pelo Facebook, mas depois a gente vai botar o vídeo lá no YouTube pra você poder compartilhar. E hoje tá muito bom. Seja bem-vindo, irmã Tassiana, irmã Rose, a Lu, Maria Eduarda, Minervina, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Bom, eu tenho aqui, deixa eu ver que horas são, já são 9 horas, Lasqueira. acredita? Ô, glória. Eu tenho mais 3 dando perguntas certo. aqui, Falo vou demais, hein? finalizar Falo essas demais. 3 perguntas. Tá fluindo, crente. Acho que a gente já falou sobre essa muito aqui, como fazer missão urbana, a gente já relatou. Perdão você que fez a pergunta, mas depois você volta o vídeo aí quando for publicado e ver, porque as horas se passam. Como criar projetos de missão urbana para despertar a igreja para fazer, ou melhor, vamos falar assim, como despertar Boa a pergunta. igreja de Cristo para esses projetos? Boa pergunta, boa pergunta. Essa pergunta é interessante, que eu filho mexe, eu converso, isso com a minha noiva na casa dela. Toda vez que nós estamos lá conversando, eu falo sobre isso. Primeira questão é a seguinte, conhece a Bíblia? Ah, tá, conheço, ótimo, maravilha. Então é o seguinte, qual é a sua característica, qual é a sua habilidade? O que você tem de capacidade para fazer? Primeiro ponto. Outro ponto, o bairro que você mora. Qual a carência do bairro que você mora? Que nem você, por exemplo, a gente trabalha com a criança de rua, né, Thiago? Lá no colégio. Amanhã vamos, junto com minha noiva, nós vamos lá para Vazame. Já jovem, maior já. Então é outra realidade. Então o problema é você trabalhar com a realidade que o seu bairro, que você está, encara. Não é você querer fazer, exemplo, lá, eu faço com refugiado lá na Cracolândia. Mas, exemplo, aqui no São Marcos, tem refugiado? Então a primeira pergunta é a seguinte coisa, saber o que você pode fazer. O que você faz? Eu dou aula de artesanato. Ótimo. Começa por aí. Eu gosto de dar aula de inglês, igual o Thiago. Vai pra cima, eu sei lá, dar aula de teclado, né? Eu sei lá, de informática, aí, Douglas? Informática, mais alguma coisa. A estratégia é o Espírito Santo que vai conduzir você a fazer conforme o bairro onde você está. E você vai desenvolver, na verdade, pela palavra de Deus. O problema, pessoal, não é a estratégia. O problema é você ter a palavra nas mãos. A falta de conhecimento é o problema. Exatamente, porque senão vai virar aba social e os católicos, o espiritismo faz melhor que a gente, isso aí. A igreja católica, a obra social deles é linda. Exatamente. É dela, Então, fazem bem. Existe possibilidade de uma ação social ser uma porta para as missões urbanas? Desculpa a pergunta, não, mas que eu... A ação social, sim. ela pode ser uma porta para a missão urbana, uma porta aberta, Então, um caminho? então está a questão, a gente não pode fazer antagonismo desse padrão. O que é antagonismo? Pegar os dois e dividir. Não pode. São juntos. Quem faz missão, automaticamente faz obra social. Agora a questão, quem faz obra social faz missão? Negativo. Nem sempre. Negativo. Então, na verdade, é tipo alguém faz faculdade. Eu sou formado de História. Eu especializei na História do Brasil. História do Brasil está dentro da faculdade, do curso de História. Então, a obra social está dentro do conteúdo da missão. Entenderam? Então, mas a missão não está dentro do conteúdo da ação social. Não, negativo, é o contrário. Muitas pessoas fazem ação social, muita, e nem todas elas fazem ação. Tem um pastor amigo meu que ele toda hora, todo mês, uma vez por mês, ele vai lá na Badacé e leva lá sopas para os moradores de rua, né? Até o seu próprio irmão, né, Thiago? O Cristiano faz isso. A missão? Não. Não, é ação social. Missão é você sentar com a pessoa, cuidar da pessoa. Ensinar a pessoa, não levar, como me obedecer agora, vai ser o que de mim? Não é isso, então social não é isso. Isso aí veio a teologia da libertação. A igreja, ela pegou hoje essa ideia da teologia da libertação e trouxe para ela um sentido prático. Sim. Deixa eu ver se eu entendi, se eu estou aqui integrada, prestando atenção. O caminho, eu acho que para se me corrija se eu estou errada. Para se começar a missão em sua vida, fazer disso o seu projeto, enfim, começa por aqui. Sim.
Aí você me corrija se eu estiver errado. Exatamente. Primeiro de tudo, pastora Kézia, é como ele falou aqui, você não tem uma preparação, não tem um curso, não, é isso aqui. Você conheceu o Senhor Jesus, eu sempre digo que uma vez que você conheceu o Senhor Jesus, você tem pura obrigação de se alimentar disso aqui. Para tudo na sua vida, isso aqui é para tudo. Agora, uma vez que eu conheci o Senhor Jesus, é meu dever levar isso às pessoas. Por quê? Qual é o resultado disso? O que a gente quer com isso? Pastora Kézia, mas aonde você quer chegar com missão? Pronto, vamos falar disso aqui, Bíblia e questão. Aonde você quer chegar com Bíblia e questão? O que você quer? Quer chegar em almas. É o que a Bíblia diz, dar-me almas. Almas. Tudo se resume nisso. O Elias citou aqui no início sobre Noé. A ideia de Noé não era salvar as pessoas, até porque Noé também estava ali obedecendo um mandado do Senhor. Ele estava construindo a arca. A ideia dele era colocar as pessoas na arca para salvar para ir do dilúvio. A nossa missão é alcançar quanto mais almas possíveis para a arca. A arca, não a igreja templo. Entende? Sim. Não abarrotar a igreja, não encher a igreja. Às vezes, me perdoe até a minha expressão, mas infelizmente, muitas das vezes é a realidade. Encher os templos de pessoas egocêntricas, de pessoas que não têm nem conhecimento nenhum, de pessoas que às vezes não sabem nem o que está fazendo ali. Ela só entendeu que ela tem que ir para o culto ao domingo, então assim, chama essa pessoa para o culto ao domingo e bota ela lá. Não, é chamar pessoas para um reino, que entendam, que adquiram também, passar esse conhecimento que você recebeu, que você ou foi buscar, ou foi para essa pessoa. Eu admiro muito alguém quando ele se deixa ou ele se propõe a ensinar essa palavra. Às vezes, Elias, e a gente já termina daqui a pouquinho, mas quero aqui deixar esse desabafo. Às vezes a gente se preocupa muito com o altar, se preocupa muito com quem eu vou ser, com qual é meu ministério. Será que eu vou ser uma pastora falando de mim, uma levita, né? Ou um obreiro, uma diaconisa, um líder de alguma coisa, quando na verdade a única coisa que eu tenho que me preocupar na vida é como que eu estou dentro disso aqui, como que minha vida está dentro disso aqui, não por falar, não por parecer, mas por ser, entendeu? Discípula do Senhor Jesus, enfim, seguidora de Cristo. E como que eu vou passar isso para o meu próximo? Porque eu tenho que passar isso. Independente da onde eu esteja, independente da instituição, independente de cargo, seja lá do que for, porque a Igreja de Cristo hoje se preocupa muito com isso. Como se o cargo fosse levá-lo à salvação. Eu preciso entender que uma vez, assim como aquela samaritana lá no poço de Jacó, entendi, bebi da água da vida, fui saciada, eu tenho que levar para as outras pessoas que não têm, que não conhecem ainda. Estou certa? Perfeitamente. Eu acredito que eu gosto daquele texto que João, no capítulo 21, quando Jesus ele pegou Pedro já tinha negado Jesus 3 vezes, já estava já só complicada, Judas Iscariote já tinha se enforcado, né? Já tava toda aquela, né, todo aquele alvoroço no meio dos discípulos. E Jesus perguntou 3 vezes para Pedro se ele amava Jesus. Tu me amas, Pedro? 3 vezes, e depois fala, apacenta as minhas ovelhas. Eu fico pensando, o que Jesus quis dizer para Pedro ali? Pedro, é o seguinte, os 12 aqui, um pior que o outro. Um deu mais trabalho do que o outro. Você foi o pior de todos para mim, cara. Você foi terrível. Mas mesmo assim, eu quero você para arrumar a bagunça que fizeram nesse lugar. Começando de quê? Através de vocês 12 aqui. Eu vejo que a igreja, ela se perdeu quando ela tentou transformar a igreja toda.
e esqueceu que Jesus Cristo não precisou pegar uma multidão, só pegou 12 pessoas para transformar o mundo evangelho. Estamos aqui hoje porque 12 pessoas foi pregar o evangelho. Sim. Então a gente quer focar muito, igual foi uma pergunta aí que apareceu, queremos fazer um milagre na igreja. Agora você falou, né, o desabafo que você fez, é transformar a igreja indignada. Eu também, eu passo para você aqui, ó. Eu toda hora me indigno com a situação da igreja. Nos indignamos. Aqui nós que somos, né, temos um período, né, entendemos na verdade que a Bíblia. Eu sou uma eterna indignada. Entendeu? Nós nos indignamos. Isso é normal. Mas é verdade. Normal. A pergunta assim, não é questão assim só para se indignar. A questão é o que vamos fazer para fazer algo diferente aí naquele ambiente. Sabe? E que Jesus falou para Pedro: Pedro, não é só para se indignar, é para você fazer alguma coisa para transformar esse povo, que vai ser na futura igreja. E o Kézia? Então, tipo assim, não é para você querer fazer, por exemplo, pegar, por exemplo, as 3 aqui, né, que são suas membros aí, né, Bando de Cristo, mas já está pastoreando. Sim. Não é apenas pegar as 3, mas é a seguinte, discipular pelo menos uma. Jesus tinha 12, mas teve 3 mais íntimos que Jesus. Dos 3, tinha um só, que os mais ficou em cima dele. Então não é você pegar uma multidão, é você focar em um, que esse um vai contagiar o outro e vai fazer o quê? Daqui a longo prazo ou curto prazo, dependendo, vai fazer o quê? Uma igreja potente. O problema é que a gente quer abraçar o mundo todo, fazer, revolucionar e tudo, e vai quebrar a cara, não vai conseguir nunca. Porque, com todo respeito, você está conversando com as pessoas, você está no WhatsApp, tudo mais, sabe? E tipo assim, na igreja, ensino culto, sabe, você conversa, a pessoa olha pra tua cara de taxa, cala a boca, sabe, nós não temos essa visão de evangelho. Que sentido? Quando nós põe nosso primeiro pé, nosso pé no chão e falamos, o que eu vou fazer agora para o reino de Deus? Nós nos preocupamos muito com nós, com a igreja que Deus deixou nós tomar conta, mas não o que eu vou fazer no ambiente onde eu estou. É forte. A igreja começa na sua casa, quando você põe os teus pés e agradece a Deus pelo dia e começa a fazer alguma coisa por alguém. Aí vem o problema, que nós também somos, vamos dizer, religiosos, né, que é errado, mas somos fanáticos, farisaicos, no século 21, que queremos criticar quem não é, acabamos sendo essa prostituição. Em que sentido? Queremos transformar a igreja, mas não queremos transformar a nossa própria situação, a nossa própria vida em si próprio. Eita! Esse é o problema. Glória a Deus! Em agosto tem mais missão aqui, em nome de Jesus. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre o seu trabalho, sua apostila que você não terminou, que eu estou vendo aqui. Brincadeira, viu? Eu pensei em falar uma coisa, né, Thiago? Eu falei, eu totalmente Deus é bom, né? Tinha muito tempo pra trás, né? É o seguinte, pessoal, essa apostila minha aqui... Mas o espaço aqui está aberto para você ver quando quiser. Amém. Essa apostila aqui é a minha segunda apostila, né? E como ela está mais detalhada, tudo mais, então eu vou até divulgar ela, né? Fala sobre o que é avivamento, vou falar o que é avivamento, na Bíblia, biblicamente em Atos, o que é realmente mesmo, né? O pastor escreveu aqui, né? O Gerilson explicou que é avivamento. Você viu o pastor Gerilson aqui? Então, não, a senhora que falou pra mim, né? Procurei, não consegui, não vi. Mas que seja, né? Aqui vai falar. Então, aqui eu vou usar uma teologia prática, o que é avivamento, tá bom? E a missão da igreja na sociedade. Ou seja, qual que é a missão da igreja? Aqui não é missão da igreja, Assembleia Deus e Amor, Constituição, é você. Qual é a missão que você tem no ambiente onde você reside, onde você está como igreja? Qual é o seu papel? Vou falar primeiramente aqui o que é ser um discípulo, qual é o papel da igreja no meio dos refugiados, no meio das crianças. Hoje nós temos um índice muito alto de abuso sexual de crianças. Né? O feminismo aumentou muito, o feminicídio, perdão, aumentou muito na pandemia. Feminicídio aumentou muito. Nós temos um aumento de quase 200% só em São Paulo. Né? São Paulo é o 4º estado do Brasil que mais explora crianças no trabalho sexual. Cresceu muito exageradamente. Né? Nós temos um desenvolvimento, né, onde nós estamos trabalhando, né, na comunidade de crianças que sofrem depressão. Crianças com 8 anos de idade sofrem depressão. Onde já se viu, toma Gadernal, rapaz, que é remédio para que epilepsia. Tá difícil. E aqui eu vou explicar como podemos trabalhar com pessoas assim. Quer trabalhar com missão urbana? Compre a apostila, que você vai entender muito bem. Você já tem valor? Sim. R$30. 30 reais a apostila. Tá? Arrumadinha.
Não, logicamente. Não vai estar assim amassada, não. Vai estar cadernadinha, bonitinha, tranquilo, sem amasso, né? Bem arrumadinha, tá bom? Fica tranquilo que eu sou organizado, tá bom? Fica tranquilo sobre isso. Eu só o que eu quero que você faça, eu quero que você faça uma espécie de chamada dessa apostila. A gente coloca na página da igreja, tanto no Instagram quanto no Facebook, a gente deixa seu contato. A pessoa que quiser também, ela já entra em contato direto com você. Faz uma chamada depois. Então, depois nós sobre isso aí. Eu vou querer uma, tá? Mas você vai arrumar. Não, lógico, é óbvio, né? Dá lugar na perna. E aí você me traz uma que eu quero ver, sim. Bom, eu quero agradecer o evangelista Elias, Deus abençoe. Amém. Por essa noite foi maravilhosa. Deus é bom, irmãos. É como ele falou, ele estava com uma outra ideia, mas o Senhor de fato vai nos direcionando. Se eu não me engano, que dia é de agosto que o Elias vai estar aqui de volta? É 20 mesmo. Dia 20 de agosto o Elias vai estar aqui novamente. Na quinta-feira ou segunda? Quinta. Porque segunda-feira do aula, né? Não, quinta-feira vai estar aqui novamente. E aí o Thiago vai vir também. E eles vão falar sobre missão o quê? Transcultural. Missão transcultural também. E também, minha noiva também vai estar aqui também, né? Em nome de Ela ia vir hoje, mas aconteceu alguns imprevistos, né? Mas não pode estar mais. Vez que vem, nós estaremos aqui também. Amém. O pessoal do bastidor está querendo falar, é isso? Não vem não, vem que não tem não. Eu tô falando com vocês. Seja bem-vinda, Márcia Dantas, Maria Lúcia, o Francisco Silva e a Aline Cruz. Bom, quero agradecer ao Senhor Jesus. Semana que vem nós vamos estar aqui com o evangelista Jefferson e a Tânia. Nós vamos falar um pouco sobre namoro cristão. Esse tema ele foi pedido. O pessoal manda, né? O pessoal pediu muito para falar sobre namoro cristão. Aí querem me colocar no fogo. Querem falar, bora falar. A coisa não é tão fácil pra gente ficar falando sobre não meter um bedelho no namoro dos outros, né? Não tá tão fácil, é verdade. Mas a gente vai falar o que a Bíblia nos diz sobre um namoro dentro dos padrões bíblicos, né? Vamos colocar assim. E aí eu conto com a sua presença em nome de Jesus. Quero orar, agradecer ao Senhor, quero orar pedindo para que o Senhor abençoe a sua vida. Esse programa de hoje, se você estava aí atento, você conseguiu entender a importância dele. Conseguiu entender o que você como cristão precisa fazer. Verdade. Né? Verdade. Então, mande esse link para os seus amigos, copie o link e mande nos grupos de WhatsApp ou compartilhe nas suas redes sociais para alcançar mais pessoas em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos aí onde você está, encolha sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por esta noite. Eu pude ver e pude perceber, Senhor, a ação do Teu Espírito Santo aqui no nosso meio. Pai, eu peço a Deus, em nome de Jesus, que este programa alcance, Senhor, as almas, porque essa é a nossa ideia, esse é nosso intuito, papai. Levar conhecimento, levar a Tua palavra, Senhor amado, em nome de Jesus, e levar o Senhor até as pessoas, ó Deus. Peço que o Senhor abençoe a cada um que está assistindo neste momento, que o Senhor vá de encontro à vida deles, papai, e aquele que ainda irá assistir pelo YouTube, ou que vai receber esse link, Senhor, em seu aparelho, que o Senhor abençoe abundantemente. Peço a Tua bênção sobre a vida do evangelista Elias, Senhor, sobre a vida de todos aqueles que estão aqui neste momento. Te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Fiquem com Deus até quinta-feira que vem. Até, se Deus quiser.